do primeiro, e depois veio um curso muito pequeno, que era só 5 alunos, e depois veio o meu. Okay. Entramos em 76 e saímos entramos em 75, melhor dizendo. Entramos em 75 e saímos em 81. Em 81, pois os primeiros serem já estamos ao vivo, não sei se querem iniciar então. Sim, senhora. Então, boa noite a todos os que estão em casa. Saudar os professores também, obrigada pelo convite mais uma vez, pela disponibilidade. Vamos então dar início ao nosso 5º ciclo de conferências, que vamos abordar o tema Medicina Dentária no Sistema Nacional de Saúde. E então temos aqui o professor José Frias Briosa, mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Coimbra, doutorando em Medicina Dentária pela FUMDUC. Não, mas eu não estou doutorado, sou só aluno de doutoramento. Sim, doutoramento. Fez várias pós-graduações, é membro do Conselho Científico da Ordem dos Médicos Dentistas, membro do Conselho Deontológico e de Disciplina da Ordem dos Médicos Dentistas, e integrou vários grupos de trabalho de diferentes organizações, autor e coautor de vários artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais e vários trabalhos científicos apresentados em congressos nacionais ou internacionais. É também vice-presidente da Associação Portuguesa de Medicina Dentária dos Serviços Públicos na APOMED. O professor Manuel Neves, médico dentista, licenciado pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto em 1981, pós-graduação em Implantologia e Reabilitação Oral pela Universidade de Bordeaux em 90-91, regente de prótese fixa no Instituto Superior de Ciências de Saúde Norte entre 1995 e 2000, diretor do Serviço de Implantologia do Instituto Superior de Ciências de Saúde Norte entre os mesmos anos, e docente convidado do mestrado em Implantologia da Faculdade de Medicina Dentária do Porto entre 2003 e 2007, diretor do curso intensivo de Implantologia ITI do Porto e professor convidado do mestrado de Reabilitação e Implantes da Universidade de Santiago de Compostela. Portanto, boa noite. Posso então dar início ao primeiro tema que vamos expor, que é a saúde oral na população portuguesa. Então, em 2005 foi criado o Plano Nacional de Promoção da Saúde Oral, mais conhecido como PNPSO, com o objetivo de prevenir e tratar as doenças orais, como também promover conhecimentos de saúde oral e hábitos de vida saudáveis em crianças e jovens, por intermédio do programa de Cheque Dentista. Em 2008, o grupo foi alargado a grávidas e idosos carenciados, e em 2010 a portadores de VIH-Sida, e em 2014 passou a incluir os grupos de risco de cancro oral. Um ano depois, através do despacho número 12.889/2015, alargaram-se os cuidados a grupos já existentes e foram abrangidas crianças de 7, 10 e 13 anos, com necessidades de saúde especiais, nomeadamente portadores de doença mental. Em 2006, através de 3 experiências piloto, foram implementadas consultas de medicina dentária nos cuidados de saúde primários, de forma faseada, numa estreita associação entre o Ministério da Saúde e a Ordem dos Médicos Dentistas, através do despacho número 8.591-B de 2016, publicado no Diário da República, segunda série, número 125, de 1 de julho de 2016. Consideram que estas medidas favorecem a medicina dentária ou ainda é necessário investir no PNPSO? Pode ser para o professor Manuel Neves. Acham que começo eu? Pode ser, professor. Nesta área, é como eu disse há bocado ao meu colega, querido amigo Frias, que é uma área que ele está muito mais à vontade do que eu. Ele é um homem que se dedica a estas coisas da saúde pública há muitos anos, um investigador da saúde pública há muitos anos, e com certeza vai trazer um contributo muito grande a este debate, pela sua experiência e pela sensibilidade que tem e essas coisas. Eu estarei aqui mais numa base de um médico dentista sénior, ou seja, sou de 81, formei em 81, depois vão ver, até pelo meu currículo, é um currículo já de pessoa que exerce há 40 anos, vai fazer 40 anos este ano que eu estou a exercer, irá servir para vocês terem até um termo de comparação o que era a minha vida inicial, o que era a minha facilidade de começar a trabalhar e o que é a vida e a dificuldade dos estudantes de hoje e dos jovens dentistas, médicos dentistas de hoje.
São coisas comparavelmente diferentes, são situações que não têm nada a ver uma com a outra. Hoje as dificuldades são enormes e, portanto, é isso que eu quero trazer o maior aporte aqui para a discussão. Sobre o programa do cheque dentista. Sabem que o programa do cheque dentista foi uma situação lançada pelo governo, que foi bastante contestada inicialmente e ainda hoje em dia é contestada por várias razões pela medicina dentária em geral, pela nossa ordem, que também põe algumas reticências em relação ao cheque dentista, mas, no entanto, tem uma adesão bastante grande. Eu ainda hoje fui ver aqui na cidade do Porto, mesmo dentro do Porto, cidade, não arredores, não Matosinhos, nem Gondomar, nem Maia, só as clínicas aderentes, e fiquei espantado com a quantidade de clínicas que estão aderentes ao cheque dentista. Pronto. Inclusivamente também, hoje mesmo falei com o nosso bastonário, com o Miguel, e pus esta questão, e ele disse: Miguel, então como é esta coisa do cheque dentista, está a funcionar bem, não está a funcionar bem, e tal, para saber a opinião dele. E falei também com uma pessoa que está muito ligada que trabalha comigo na minha clínica como higienista oral e tem trabalho no Serviço Nacional de Saúde, porque ela tem mesmo contrato ligado ao Serviço Nacional de Saúde, que me falou muito do cheque dentista, da importância do cheque dentista que ela vê e que me elucidou sobre muitas dessas situações. Portanto, eu penso que o cheque dentista, na minha opinião, a minha clínica não é clínica aderente, ou seja, não tenho nenhum médico dentista dentro da minha clínica como aderentes ao cheque dentista. No entanto, vejo com interesse por muita gente, embora seja uma das críticas que se lança é o valor do cheque dentista, ou seja, o que é pago ao médico dentista por a realização dos atos clínicos em si, que era inicialmente, segundo parece, 40 euros, e que depois da vinda da Troika cá a Portugal foi reduzido para 35 euros e nunca mais se voltou a atualizar. Portanto, é um valor que quem faz medicina dentária no seu dia-a-dia, quem vive e os custos que uma clínica tem que assumir só por ter a porta aberta, só por ter uma cadeira, só por ter uma empregada ali e uma recepcionista, sabe perfeitamente que são custos que são irrisórios. Ou seja, são valores que são pagos, que são irrisórios perante os custos, agravados ainda muito mais pela situação da pandemia que vivemos, pelos EPIs e essas coisas todas que hoje temos que ter cuidado em usar. Portanto, há toda uma série de material que agravou os custos da nossa consulta e que o cheque dentista, de facto, em vez de aumentar, diminuiu até numa determinada altura e não se pensou, entretanto, em fazer a atualização dele. Se me perguntarem assim, eu acho que houve muitas críticas por parte de muita gente. Se me perguntarem assim, ainda hoje falando com a minha colaboradora, a Alexandra Queiroz, ela me dizia assim, mas isso é uma coisa que muitas clínicas aderiram e há clínicas até que conseguem sobreviver com a situação do cheque dentista. Portanto, há muitas pessoas que acham que o cheque dentista que auxilia as clínicas deles. Uma das coisas que nós pusemos logo de início é que o cheque dentista teria interesse, não pelo valor em si, e eu ao falar com ela disse-lhe isso e conversamos sobre isso, não pelo valor em si que o cheque dentista pagava ao médico dentista ou à clínica, pelo ato em si que era feito nas crianças dos 7, 10 e 13 anos, e depois mais tarde com aqueles todos que veio incluir e que a Marta citou há bocado, todas as pessoas que vêm incluir, e agora parece que também há um cheque dentista infantil, portanto para crianças com com idade inferior aos 7 anos, que muitas clínicas aderem, não propriamente pelos ganhos que vão ter diretamente com essa situação, embora ela me tenha dito, se for bem utilizado, se as coisas forem bem feitas o trabalho for bem realizado, a clínica pode eventualmente ainda ter algum lucro com o cheque dentista. Mas eu penso que a maior parte dos colegas que aderiram terá a ver, na minha opinião, com a situação de os pais levam a criança e eventualmente poderem captar a família da criança que levou o cheque dentista. Portanto, o pai, a mãe, os avós, os tios, os primos, essa coisa toda, poderem ser eventualmente também usuários, passarem a ser usuários daquelas clínicas, ou ser clientes daquela clínica onde a criança foi. Eu penso que tudo isto tem a ver muito também com a capacidade da clínica
porque, no fundo, são clínicas privadas e as clínicas privadas, para todos os efeitos, vivem da qualidade do clínico, da qualidade dos serviços prestados dentro dessa clínica e, como tal, da forma de ligação que se consegue estabelecer entre o paciente e o médico. Portanto, se o médico conseguir, se for um bom médico ligado, digamos, em termos de afetividade, em termos da relação com o médico-paciente, criar umas ligações ali fortes, claro que o cheque dentista pode levar a criança e levar o resto da família. Mas se o médico não tiver essas qualidades, será um cheque dentista que será uma situação em que viver só do cheque dentista poderá ser uma situação bastante difícil perante os gastos que se tem hoje com as nossas consultas. Dito isto, parece-me que o cheque dentista, eu penso que a maior parte de nós estão informados sobre como é, eu penso que não irei cometer erros de dizer que o cheque dentista é emitido entre os 7 e os 13 anos, poderão ser emitidos 7 cheques dentistas, esses cheques dentistas aos 7 anos serão para tratar essencialmente os primeiros molares, ou dos 10 anos para tratar os segundos molares, os dos 13 anos para tratar os segundos molares. Bom, mas se eventualmente houver muitos mais tratamentos a fazer, o médico dentista não poderá, digamos assim, se os diagnosticar, sentir-se-á obrigado e sob o ponto de vista moral do próprio médico dentista, sob o ponto de vista também, não moral do próprio médico, mas do contrato que é estabelecido com o Estado, através do cheque dentista, tratar as restantes lesões que lá existem, mesmo que podendo eventualmente, segundo ouvi dizer, pedir ao centro de saúde ou ao médico de família que lhe sejam emitidos cheques dentistas extras, digamos assim, para tratamentos de mais situações. Mas em bocas que estejam muito destruídas, numa criança que apareça com uma boca já com bastantes tratamentos a fazer, será uma situação muito difícil de contornar. O médico dentista não poderá tratar aquela boca toda só com o valor do cheque dentista que lhe está destinado. Ou seja, ele com 2 cheques dentistas, no valor de 70 euros, se for obrigado a tratar 6 ou 7 dentes, vai ter um prejuízo enorme naquela boca. Claro que haverá outras situações em que o paciente, o jovem, que aparece jovem paciente de 7 anos, aparecer com a boca impecável, em que seja necessário só fazer os selantes de fissuras e que faça os selantes de fissuras com os 2 cheques dentistas, eventualmente haverá até a possibilidade de haver algum lucro por parte do médico dentista. Caso contrário, poderá incorrer em situações de prejuízo. E então, se naquela zona houver os pais, ele não consiga cativar os pais, não consiga cativar a família para, digamos assim, através do jovem que lá foi, fazer tratamentos ao resto da família para contrabalançar, digamos assim, em termos económicos, as perdas que possa vir a ter, então terá prejuízo. E isso é coisa que numa clínica privada não pode ser, não é? Como todos compreenderão, não poderá ser assim. Portanto, eu penso que, e também foi da conversa que tive com a minha colaboradora, a Alexandra, que ela me disse que, e também com o nosso bastonário hoje de manhã, que ele me disse assim: hoje em dia, Manuel Neves, o cheque dentista deveria ter também uma ação muito grande do ponto de vista de prevenção. Portanto, a prevenção seria das coisas mais essenciais em termos do médico dentista. Apanhar a criança já ainda muito em idades muito jovens, se calhar antes dos 7 anos de idade, e fazer um trabalho de prevenção que terá que vir através da escola, terá que depois da escola passar pelo médico dentista através do cheque dentista, terá que passar dentro da própria escola, e isso tudo poderia funcionar, o cheque dentista, porque o médico dentista a partir daí teria um trabalho que seria de olhar pela criança, olhar por ela até aos 13 anos, e depois já estão contemplados mais cheques dentistas mais para diante, mas olhar por ela durante essa fase em que estaria, digamos assim, contrabalançado os custos e os ganhos que o médico dentista teria. Ou seja, o médico dentista veria que teve uma ação que foi uma ação interessante, foi uma ação de profilaxia, foi uma ação de alguns tratamentos, mas que depois, quando pôs no prato da balança, disse: sim senhor, eu ganhei este dinheiro, mereci o dinheiro que ganhei, mas também não perdi dinheiro e ainda ganhei algum pela minha atividade de médico dentista. Caso contrário, se as bocas não forem feitas prevenção, se não houver prevenção, se
os jovens continuarem a aparecer com grandes tratamentos para fazer, com muitas caras para tratar, a situação poderá tornar-se difícil de contornar e levar, inclusivamente, foi outra das questões que eu falei e que o nosso médico dentista, numa entrevista, nosso bastonário, numa entrevista que deu aqui há uns tempos ao GN, ao Jornal de Notícias, falou de facto das auditorias que é preciso fazer e das situações de fraude que poderá haver através do cheque dentista. Ou seja, detectar-se X coisas e não se declararem, não dizer que não se fez, ou fechar os olhos a determinados tratamentos que seriam necessários fazer, ou então até dizer que se fez alguns que nunca foram feitos. Já são situações que foram detectadas no nível do cheque dentista, em auditorias a certos médicos dentistas foram detectadas fraudes, mas que essas fraudes nem tampouco leva a que o médico dentista perca o contrato com segundo ouvi dizer, não perde o contrato com o cheque dentista, continua, apenas é-lhe chamada a atenção para a situação e pedem para ele dizer assim, se disse que fez tantos slantes de fissuras, por favor, foi visto que a criança afinal não tem tantas slantes de fissuras feitos, por favor faça isso de novo ou faça aquilo que disse que tinha feito e que não fez. Portanto, na minha opinião, como médico dentista que não tem o cheque dentista na sua clínica, mas que está informado mais ou menos desta situação, eu penso que há necessidade de aumentar o valor do cheque dentista, ou seja, o cheque dentista tem que ser mais bem pago aos nossos médicos dentistas que aderirem. O cheque dentista tem que eventualmente ser alargado em termos de quantidade de tratamentos que se possam fazer. Ou seja, não ser determinado que são dois cheques dentistas para fazer determinados tratamentos, mas ser um cheque dentista que possibilite o tratamento da boca toda, perante, sei lá, um relatório que o médico faça, perante isto ou aquilo, mas que seja possível alargar os tratamentos todos para que a criança ou o jovem usufrua de todas as necessidades que tem e que o médico dentista não se sinta frustrado a dizer assim, bom, eu por 70 euros por ano, ou seja, 2 cheques dentistas, não posso fazer mais do que isto e tenho que deixar a criança ou paga do seu bolso ou então a criança fica sem ser tratada. Eu numa primeira abordagem eu ficaria por aqui, eu acho que, pronto, não sendo um especialista da matéria, penso que dei assim 2 ou 3 dicas, mas gostaria que o Frias, que é muito mais sabedor destas coisas, muito mais conhecedor, pudesse completar esta ideia do cheque dentista. Eu passava a palavra ao Frias, não sei se... Marta, se estiveres de acordo. Eu por acaso tenho aqui uma pergunta para o professor Frias, mas pronto, acho que pode ir de encontro ao que o professor Manuel disse. Veremos então. Em primeiro lugar, meus agradecimentos pelo convite que me foi feito pela Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária. Os maiores sucessos, também este, pelo que percebo, é o 9º encontro, os maiores sucessos para o futuro, quer da associação, quer dos futuros estudantes dos estudantes e futuros colegas. E é este o meu primeiro voto. Também é um prazer estar aqui e uma honra até estar com o professor Manuel Neves, que é um professor das pós-graduações que fiz na área da implantologia na CESPU, e que tenho sempre como referência de um ótimo colega e uma referência até na área da medicina dentária, portanto, também aqui este punho pessoal, se me permite. Não, mas é verdade, e sabe disso. Em primeiro lugar, gostava de referir a seguir, e agora até a curiosidade de partilharmos a atividade profissional com a colega Alexandra. Ela trabalha como higienista oral precisamente no meu centro de saúde, ou do meu ACES, portanto, trabalhamos também juntos com a Alexandra Queiroz. É naturalmente uma higienista oral que está envolvida no programa aqui na RS Norte e ajuda muito o Departamento de Saúde Pública e muitos colegas na forma como é organizado e está a ser gerido, ou pelo menos implementado, o cheque dentista, ou aquilo que se chama o cheque dentista. Em primeiro lugar, o cheque dentista, como um programa de saúde pública, é um programa que é válido. O tem como primeiro objetivo permitir que um conjunto de indivíduos tenha um acesso, eu vou dizer privilegiado, podemos aqui depois discutir o privilégio desse acesso, a um conjunto que está minimamente balizado de atos médico-dentários,
E nestes atos médico-dentários não estou a incluir apenas atos operatórios, deviam ser também os atos preventivos. Não é? E isso é uma função que nós, médicos dentistas, nunca podemos deixar de dar primazia até. Não fosse eu também professor de medicina dentária preventiva. Naturalmente que neste primado do Programa Nacional de Promoção da Saúde é um primado que é válido e até já vem de programas que eram anteriores, não é? De promover a saúde e tratar aquilo que de uma forma geral foi considerado como tratamentos básicos para determinados nichos ou para determinado tipo de população. E o cheque dentista não está focado. Neste momento, o cheque dentista tem, podemos dizer, 9 módulos. E quando eu falo de módulos, estou a falar do módulo das crianças de 7, 10 e 13, do módulo das crianças de menos de 6 anos, do HIV, dos idosos, do PICO, de prevenção da patologia cancerosa, oncológica e por aí fora. Inclusivamente até o Programa Saúde Oral para Todos, onde um dos módulos é aquele que está a ser desenvolvido no SNS. E isto só focando no médico dentista, porque ainda temos um outro tipo de referenciação, que é uma coisa muito semelhante ao cheque dentista. Não é cheque dentista porque não é operacionalizado por médicos dentistas, nem por médicos estomatologistas, mas sim por higienistas orais que estão nos cuidados de saúde primários. Portanto, a criança com 7, 10 e 13, se for sinalizada como não tendo cáries e tendo uma erupção de X dentes naquelas idades, e havendo nos serviços públicos resposta para a aplicação de selantes, o cheque dentista ou essa referenciação é feita para os serviços públicos. E essa é, por exemplo, uma das funções que a Alexandra tem, juntamente com mais 2 colegas que trabalham no meu ACES, que era a Emília Fernandes, que era a Andresa Piedade. E que muitos outros higienistas que estão nos centros de saúde, nos cuidados de saúde primários. E, por exemplo, esta informação é uma informação que chega a muito poucos médicos dentistas. Alguns ainda hoje, passado 11 anos do primeiro, 11, 12 anos, vai fazer dia 28 de maio deste ano, 12 anos, que foi entregue o primeiro cheque dentista a uma grávida pela higienista Ana Jorge. Na realidade, ainda ficam sem saber que há também a referenciação para os próprios cuidados de saúde primária. Portanto, isto é o primeiro ponto. Qual é o grande problema do cheque dentista ou deste programa que acho que se esqueceram? E isto é básico para quem fala em programas de saúde pública, seja que programa for. Não é o nosso é melhor ou pior que os outros. Não, e daí o professor Manuel Neves, com muita propriedade, dizia: há suspeitas de alguma fraude, de alguma coisa. Não é? Os programas têm que ser avaliados. Porque, na realidade, estamos a falar de dinheiros públicos, estamos a falar de dinheiros públicos que são aplicados numa parceria, mas não são só aplicados numa parceria. Precisamos de saber aquilo que todos nós contribuímos com os nossos impostos estão a ser bem utilizados, e o ser bem utilizado não pode ser um número como, por norma, no final do ano temos acesso. Ainda há dias tivemos acesso a isso, que é quantos cheques dentistas é que foram utilizados. Okay? Isso, para mim, e acho que para alguém na área da saúde pública, não representa rigorosamente nada. Aquilo que tem que ser avaliado, nem que seja por um processo de amostragem, é aqueles que foram utilizados, foram bem ou mal utilizados, foram adequadamente registados ou não. E isso é que me vai fazer se, no futuro, vai haver ganhos em saúde ou não. Se não, podemos, em teoria, e de vez em quando até há quem aplique essas teorias, dizer, o cheque dentista é muito bom, não é? E o cheque dentista é muito bom porque dá muito bons resultados. Mas onde é que estão os resultados? São aqueles que vêm do Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais. Mas nesse estudo nós se calhar nem conseguimos ajustar quem é que utilizou o cheque dentista, quem é que não utilizou, não é? E se a utilização foi adequada ou não. Portanto, só dizer que a simples utilização é um bom resultado, é claramente quem não percebe nada de planeamento e gestão, seja do que for, nem precisa ser de programas de saúde pública. O outro aspecto que acho que foi claramente negativo para a área da medicina dentária, e aqui vamos entrar mais na área da medicina dentária, foi, seja a título da troika, seja a título do benefício que aquilo que se tentou vender, que os médicos dentistas iam fazer, do esforço, não era benefício, do esforço que os médicos dentistas iam fazer para o bem comum e naquele período de baixar de 40 euros para 35 euros,
foi claramente algo que prejudicou muito a adesão da parte dos médicos dentistas ao cheque dentista. Porque a realidade é esta, e se calhar vocês, como estudantes, e até os jovens médicos dentistas mais ainda que os estudantes, têm esta noção. É que se eu estou no meu consultório e o valor que me é pago pelo cheque dentista, seja de 40 euros no passado, seja de 35, ou valores diferenciados, o cheque dentista, por exemplo, do PIP, o que nós costumamos designar de cancro oral, o diagnóstico é pago a 15 euros. Se eu fizer a biópsia, é que me vai ser pago a 50 euros. Portanto, estes valores são valores claramente, eu diria, ridículos para o indivíduo que está só ele a receber esse valor. Quanto mais o médico dentista, que em algumas clínicas, que depois, uma aderente, porque aqui a adesão é feita pelo médico dentista e não pelas clínicas, ao cheque dentista, está a 15%, a 20%, a 25%, a 30% ou por aí. Não é? Portanto, esse valor, não é, vai ser claramente esmagado. E se calhar são esses colegas que, em determinadas condições, se vão queixar muito para o esforço que têm de tratamentos que são obrigados. Isso é um outro defeito que o cheque dentista tem. Desde a sua gênese e sempre a ordem, eu tive o cuidado com o professor Paulo Melo e com o professor Paulo Rompante, de estar no grupo que analisou em 2007 a situação do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral e que veio a resultar, isto que hoje todos nós chamamos de cheque dentista. Na realidade, há uma frase na adesão que diz assim: o indivíduo, no final da utilização dos cheques dentistas a que tem direito, e o que tem direito pode ser 1, 2 ou, em algumas situações, 3, tem que ter todos os tratamentos que o doente ou que o utente precisa realizados. Ora, se o indivíduo tiver 3 endodontias para serem feitas, começamos a fazer contas ao número de consultas que eu tenho que fazer isso para fazer segundo as leis das artes, segundo a boa prática. Não é? Portanto, isto é claramente uma incapacidade, desde o início o cheque dentista e quem o gera teve, de conseguir ajustar às necessidades do indivíduo. Se calhar há indivíduos que precisam de um cheque dentista e isso chega, não é? Haverá outros que se calhar precisam de mais. E nunca houve essa capacidade da parte da gestão. E a parte da gestão está na Direção-Geral de Saúde, não está no tecido. Na realidade, isto tornou-se um bocado dogmático, não é? Portanto, isto tem que ser assim e não há possibilidades de encontrar aqui uma coisa que seja ajustada à realidade. E depois tem outro problema, que é o cheque dentista, na minha ótica, coisa que acontecia com os programas anteriores, tinham supostamente uma comissão científica. Aqui o que eu pretendo é que haja pelo menos um grupo de indivíduos que possam ir acompanhando o programa, externos à própria Direção-Geral de Saúde. Naturalmente que aqui, se calhar, as sociedades científicas, a ordem e as ordens e outras instituições têm que ser envolvidas. Também não me parece que seja um grupo que seja de tal maneira extenso e amplo, que depois, vou dar o exemplo, quer dizer, por ser alguém da faculdade tem que estar as 7 faculdades envolvidas, por ser alguém do não sei quê tem que estar todas as sociedades envolvidas. Isto claramente faz com que o grupo não acompanhe coisíssima nenhuma e que não traga resultados. Portanto, tem que haver, na minha ótica, um grupo de acompanhamento do programa para, em articulação com quem faz a coordenação e a gestão, se consiga valorizar aquilo que se encontra depois em clínica. Porque há coisas que funcionam muito bem para quem está nos gabinetes e que nunca viu nem nunca abriu uma boca, não é? Na realidade é quando nós abrimos a boca dos doentes, às vezes nem sabemos muito bem para onde é que devemos começar. E podemos estar a falar de crianças com 4, 5, 6, 7 anos. Estamos a falar dos séniores, não é? Portanto, na realidade, relativamente ao cheque dentista, sou claramente a favor de um programa de saúde pública oral que promova o acesso de alguns grupos ou dos grupos que a sociedade entendeu que são os grupos que devem ser priorizados num acesso facilitado
à consulta de medicina dentária, a uma consulta de qualidade, a uma consulta que é baseada num valor que é o valor da saúde, não? E não tanto, se calhar, noutro tipo de valores, é como é que eu vou aldrabar o cheque dentista porque o dente ainda não erupcionou, mas se eu disser que o dente não erupcionou, eu não vou receber nenhum. Não perceber? Portanto, este tipo de processo faz, inclusivamente, que haja até sobretratamento. Eu tenho que colocar um selante, mesmo que olhe para aquele dente e tecnicamente não haja justificação nenhuma para eu colocar lá o selante. Mas eu, se não colocar o selante, não vou ser ressarcido daquela consulta. E este tipo de falha é aquela que, se calhar, eu aponto mais ao programa, sendo claramente um defensor do programa, mas também não sou um defensor com estes valores. Reconheço que os meus colegas, principalmente aqueles que estão no setor privado, mesmo que haja, e não venham cá com a história de que há consultas que ainda fazem consultas a preços mais baixos. Quer dizer, tem que haver aqui alguma honestidade, não é? Nos tratamentos que estamos a fazer, mais a mais, algo que é promovido pelo próprio Estado. Não é? Portanto, esta é a minha posição, e se calhar para começar aqui a introdução. Professor, então permita-me que lhe pergunte que outras medidas é que acha que podem complementar para aumentar os indicadores de saúde oral da população portuguesa? Muito rapidamente, olha, uma das medidas que eu acho que se calhar neste momento era mais premente era promover aquilo que nós identificamos no setor público, mas ajudas técnicas, não é? Haver, por exemplo, o apoio aos indivíduos que precisam de uma reabilitação. Não sei se todos têm a noção, mas nós nos centros de saúde, nós médicos dentistas nos centros de saúde, tal como os médicos, temos alguma capacidade de prescrever algumas dessas ajudas técnicas. E então, poder haver, de certa forma, o apoio, ou haver uma organização que consiga avaliar se o indivíduo precisa de uma prótese ou precisa de ser reabilitado, essa prótese, por exemplo, possa ser como participada a 100%, a 80%, a 70%, a 50%, o que for, não é? E haver aqui um bocado até envolver outros setores que não são só os setores da saúde. Se calhar conseguimos envolver as misericórdias, se calhar conseguimos envolver as autarquias, o serviço social, etc, etc, etc. Portanto, isto é claramente um dos exemplos, assim, muito rapidamente, e até sem pensar, como é que podíamos promover a saúde oral dos portugueses. Há um problema, e esse problema já está identificado há muitos anos. Eu não sei se muita gente sabe, mas em algumas conferências eu tenho chamado a atenção para isso. Infelizmente, o médico dentista que está trabalhando no setor público, a única ajuda técnica que consegue prescrever no local próprio de prescrição dessas ajudas técnicas é, espante-se, cabeleiras. Eu vou repetir outra vez. Cabeleiras. É o único item das ajudas técnicas que está acessível a um indivíduo que é médico dentista poder prescrever. Portanto, eu, naturalmente, na reabilitação dos indivíduos não prescrevo muitas cabeleiras, já vemos qual é a incapacidade de quem está a ligar o clique para dizer assim, espera aí, o médico dentista afinal é próteses, ou dentaduras, que é o termo que eles ainda utilizam. Portanto, é um termo, o Dr. Manuel Neves está-se a rir, e tem toda a razão, porque acho que isto é na base da anedota. E isto não é novo, portanto, já há uns anos que eu e outros colegas que temos identificado isto, não houve a capacidade ainda de se perceber, espera aí, quem prescreve cabeleiras, se calhar não é um médico dentista, outro qualquer. Se calhar também não somos nós que vamos prescrever mais cadeiras de rodas, ou fraldas, outra coisa qualquer. Não é? Isto é o exemplo de como é que os programas às vezes são feitos, são muito bonitos, são não sei o quê, mas depois quem está lá a gerir aquilo não percebe nada do assunto. Claramente que este é um dos módulos, um dos aspectos que eu acho que neste momento se calhar era o mais premente. O outro é aquilo que até um Programa Nacional, o Programa Nacional de Literacia e Integração de Atividades, em que a promoção da saúde tem que ser entregue, se calhar, na área da saúde oral, a profissionais de saúde oral. E estes profissionais de saúde oral, eu só vejo 2 ou 3 grupos que têm a competência para fazer essa promoção da saúde. Tenho alguma dificuldade que, se calhar, outros técnicos, efetivamente, mesmo sendo profissionais de saúde, estejam mais habilitados do que nós a fazer essa promoção da saúde. Então, podemos ter indivíduos
sei lá, irem à escola, ensinar a escovar os dentes e estão a ensinar com uma técnica errada, estão a ensinar coisas que não devem ensinar, etc, etc, etc. Portanto, quer na área da prevenção, quer na área terciária, da prevenção terciária, acho que aqui há claramente espaço, não é? Para se promover melhor a saúde oral dos portugueses e até com base no Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais. A maior parte dos indivíduos que estava, vamos dizer, desdentado, não estava, era reabilitado ou estava mal reabilitado. E espero ter respondido àquilo que me perguntaste. Muito obrigada, professor. Então, vamos passar para o segundo tema, que é o presente, a atual situação da medicina dentária no Sistema Nacional de Saúde. Atualmente, já são mais de 50 os centros de saúde que contam com a presença de médicos dentistas. O recrutamento é realizado por empresas externas ao Serviço Nacional de Saúde, tendo um contrato de prestação de serviços, recibos verdes, como demonstra o artigo 12º do Código do Trabalho. De acordo com a Lei nº 63 de 2013, de 27 de agosto, e com o artigo 12º da Lei nº 7 de 2009, de 14 de setembro, estes contratos baseiam-se em falsos recibos verdes, uma vez que não trabalham em local próprio, utilizam equipamentos e materiais que não lhes pertencem, são sujeitos a controle de assiduidade e recebem um ordenado fixo, que é variável de empresa para empresa ou conforme o local onde exercem. Portanto, professor Manuel Neves, como olham para esta realidade e de que forma consideram ser possível melhorar a situação destes médicos dentistas? A situação dos médicos dentistas é muito precária, essa situação. Ou seja, nós estamos a viver uma situação em que o médico dentista não é comparado, não está em pé de igualdade com as outras carreiras médicas. Ou seja, o médico dentista, para todos os efeitos, é um médico, como qualquer outro médico, e está numa situação subalterna em relação a muitas dessas situações. Mesmo a nível do Serviço Nacional de Saúde, não são equiparados a médicos, não é? São equiparados a técnicos superiores de cuidados, não sei bem dizer o termo. Regime geral, professor. Regime geral, técnico superior de regime geral. Técnicos superiores de regime geral, pronto, é isso. E não são equiparados a médicos. Isto é uma coisa que é gritante na minha maneira de ver. Não tem jeito nenhum que isso aconteça. Eu acho que devemos exigir de todas as formas que o médico dentista tenha uma carreira a nível do Serviço Nacional de Saúde exatamente igual ao médico de família, exatamente igual a todos os que lá entram, com progressão na carreira, com todas essas coisas. Portanto, com equiparações até em termos económicos com esses médicos. Portanto, a existência de empresas que subcontratam e que depois, a existência depois de recibos verdes dos médicos dentistas, isso é tudo qualquer coisa que terá que terminar. Terá que terminar muito rapidamente, porque cria, na minha cabeça e na cabeça de todo mundo, que o médico dentista está a ser tratado como um especialista de qualidade inferior. Portanto, por que raio é que o médico dentista há de ser um especialista de qualidade inferior? Porque é que não dá de ser comparado como aos outros? Então, devemos lutar por isso, exigir que acabem esses intermediários das empresas. Portanto, o Estado não se quis ou não se quer fazer contratos diretamente com o profissional, portanto, põe-se de parte, põe-se à margem, para que possa haver despedimentos conforme as conveniências do serviço que existam, conforme as necessidades. Portanto, não é o Estado que estabelece um contrato, é uma empresa que depois já não precisa de si para nada, vá-se embora e tal. Portanto, isso tem que acabar. Isso torna precária a situação dos médicos dentistas jovens, que muitas vezes o médico. Eu tenho aqui, hoje até chegou-me às mãos um inquérito que foi feito através da Ordem dos Médicos Dentistas sobre a empregabilidade dos médicos dentistas, em que foi feito um inquérito aos últimos 10 anos, aos médicos dentistas dos últimos 10 anos, em que só uma percentagem muito pequenina, de 2,tal% é que estava ligado ao Serviço Nacional de Saúde, e dessa quantidade muito pequenininha estavam ligados através de contratos, 48% acho que estavam ligados por contratos dessas empresas, 40%, e só 2% é que tinham um contrato mesmo com integrados como técnicos superiores. Então, 12% estavam como técnicos superiores da carreira geral, portanto, e só os restantes 40% estavam a recibo verdes contratados pela ARS,
e os restantes estavam contratados por empresas intermediárias. Eu não vejo a necessidade nenhuma de haver uma empresa intermediária que contrate essas situações. Há que acabar rapidamente com essas empresas intermediárias, no meu ponto de vista, equiparar o médico-dentista ao médico especialista, ao médico de saúde pública, ao médico de medicina geral familiar, que trabalham nos centros de saúde, e a partir daí estabelecer carreiras normais de progressão na carreira, tudo isso com as mesmas regalias e com os mesmos deveres que os médicos têm a nível dos centros de saúde. Não vejo que se possa estabelecer de outra maneira. E eu acho que aceitarmos outros termos de contratação de médicos dentistas com o Serviço Nacional de Saúde, para nós é aceitarmos que somos médicos de segunda classe. E, portanto, que somos de uma especialidade que não tem expressão, que não há necessidade. Sabemos nós que a medicina dentária, a saúde oral, é das coisas mais importantes e que representa, em termos de perdas de horas de trabalho das pessoas que não vão aos seus empregos por causa de problemas dentários, imensas horas de trabalho, imenso prejuízo ao Estado por várias razões. Há que promover a saúde oral, levando os médicos dentistas para dentro dos centros de saúde. Portanto, e levando-os com contratos iguais aos outros. Portanto, é o que eu posso dizer neste momento em relação a essa situação. Não vejo razões nenhumas para termos um estatuto diferente em termos de relações laborais com o Estado. Sabemos que neste momento existe cerca de 150 colegas no Serviço Nacional de Saúde, 150 médicos dentistas e higienistas. A Alexandra Queiroz disse-me hoje que eram cerca de 110 higienistas gerais que estão, mas esses 150 colegas que estão e outros futuros, porque vai haver muita necessidade. Portanto, para promovermos a saúde oral dos portugueses, vai haver muita necessidade que os centros de saúde tenham as suas cadeiras montadas, as suas higienistas a funcionar lá, as suas assistentes dentárias. Diz-me a minha mulher, que também é médica de família, disse assim, no centro de saúde onde eu trabalho, o desgraçado, ela até disse assim, o médico dentista que lá está, não tem assistente dentária. Tem que trabalhar sozinho, não tem ninguém que acompanhe, não pode fazer nada. E disse, não tem uma pessoa que lhe segura o aspirador, que lhe dê uma ajuda. Não tem que estar lá a trabalhar sozinha e pronto, e é essa a vida que faz. Eu disse, hoje em dia, nos dias que correm, é uma situação difícil de se saber. Nós trabalhamos sempre a 4 mãos, ou às vezes até a 6 mãos, ver uma pessoa que está no centro de saúde, onde aparecem bocas, muitas vezes num estado difícil de tratar, porque são bocas, muitas vezes, que é a primeira vez que vão ao dentista na sua vida, portanto, ainda por mais o médico dentista estar sozinho a ter que, sei lá, chegar no fim da consulta, arrumar os ferros, limpar, levar essas coisas todas. Acho que é uma situação que tem que terminar rapidamente. Portanto, temos que elevar o estatuto do médico dentista para dentro do Serviço Nacional de Saúde em pé de igualdade, quer em termos de trabalho, quer em termos de progressão na carreira, quer em termos de ganhos, e ganhos económicos. Porque nesse mesmo inquérito que me fez chegar à mão hoje, havia um colega sénior, portanto um colega que já trabalha há 20 anos, acho que é há 22 anos, que trabalha 35 horas por semana num centro de saúde em Lisboa, que diz que estou no Serviço Nacional de Saúde há 22 anos e recebo limpos 980 euros. Portanto, há 22 anos a trabalhar 35 horas por semana, se for uma pessoa que trabalha de uma forma competente, se for uma pessoa honesta, que esteja lá às 35 horas certinhas a trabalhar, portanto 5 dias por semana, 7 horas de trabalho, essa coisa toda, é um trabalho que, sinceramente, por 980 euros tantos anos a estudar, tantos anos a trabalhar, quando eu sei, por exemplo, no meu caso concreto, que tenho uma filha que é especialista, que trabalha no Hospital Santo António cá no Porto, que é especialista, e é especialista há 1 ano ou 2 anos, que ganha muito mais que isso. E, portanto, pelas mesmas horas de trabalho, quase, claro que fazem urgências e tal, mas isso eram outras questões, mas ganha muito mais que isso. Portanto, porque é que outras especialidades, neste caso da minha filha de medicina interna, há de ser considerada uma especialidade superior ao médico dentista? Não pode ser nenhuma. Uns tratam dos olhos, outros tratam da boca, outros tratam de outras coisas, mas todos têm que ser considerados em pé de igualdade perante o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde precisa tanto, ou mais se calhar, dos médicos dentistas que de outras especialidades.
E, portanto, há que promover o médico dentista, há que fazer saber ao Estado e a quem está lá que nós somos muito precisos dentro do Serviço Nacional de Saúde. E dizia-me alguém hoje que foi numa entrevista, acho que foi uma entrevista que deu aquela ex-candidata à Presidência da República, a Ana Gomes, que dizia o seguinte: só em termos de corrupção em Portugal, se acabasse com a corrupção em Portugal, dava para 2 orçamentos do Ministério da Saúde. Anualmente dava para 2 orçamentos do Ministério da Saúde. Portanto, o problema é que os dinheiros estão mal divididos em Portugal. Os dinheiros estão mal empregos em Portugal. Como todos sabem, não vamos falar da banca, não vamos falar da corrupção, não vamos falar dessas coisas todas, mas sabemos que há parentes pobres e parentes ricos em termos da distribuição dos dinheiros em Portugal. E parece que há situações que são mais fortes e conseguem levar mais dinheiro. E dentro daqueles que conseguem levar mesmo pouco dinheiro, que é o caso, se calhar, do Ministério da Saúde, os médicos dentistas ainda são os mais penalizados. Se o Ministério da Saúde já é penalizado perante o governo e o Estado, penalizam o Ministério da Saúde, ainda mais penalizam o Ministério da Saúde, penaliza os médicos dentistas. Ou seja, nós estamos na cauda em termos de penalização, somos logo os mais atingidos por esta questão toda. Portanto, há que promover a imagem do médico dentista, há que tornar a realidade da medicina dentária portuguesa como uma das grandes necessidades para que o nosso país possa ser um país não da cauda da Europa, mas como deve ser, de um país evoluído em termos de medicina e da medicina dentária, que parte integrante da medicina. Eu ficava por aqui no meu comentário. Obrigada, professores. Então passo a palavra ao professor José Frias Belhosa para dar também a sua opinião. Sim, naturalmente que corroboro tudo o que o professor Manuel Neves disse, e isto nem é uma situação nova, porque tanto quanto eu sei, e às vezes também precisamos de saber um bocadinho de história, porque eu acho que a primeira discussão da carreira começou com pessoas como o professor Manuel Gomes de Carvalho, o João Pimenta, o professor Sampaio Fernandes, que sei que chegaram a fazer propostas e reuniões, é sempre com o Ministério da Saúde. Eu, neste momento, não sei se o problema é do Ministério da Saúde, mas acredito mais que seja do Ministério das Finanças. Alguma coisa fica ali no meio entre um Ministério e outro e as coisas perdem-se, não é? Mas isto é verdade. Na realidade, eu trabalho há 21 anos no SNS e acho que ganho o que sempre ganhei, não é? Portanto, não há qualquer progressão, não há qualquer valorização. Até em termos de orgânica, reparem numa coisa, e eu, se quiser, eu não vou falar eu vou falar, se um médico dentista aqui no continente quiser, na sua maior parte das vezes, referenciar um doente para um serviço de estomatologia e cirurgia maxilofacial, tem que o referenciar ao médico de família e o médico de família é que o vai referenciar ao hospital. Digam-me uma coisa, qual é o médico de família, não é, que se nessa referenciação vai fazê-la melhor do que nós? Para que é que o doente, o utente, que precisa de ser referenciado para o hospital, precisa de um intermediário, vai atrasar o processo, vai atrasar a referenciação, mas por que motivo? Será que os médicos de família têm assim tão pouco que fazer que possam estar a fazer secretariado clínico ao médico dentista? Isto não cabe na cabeça de ninguém, não é? Porque na realidade é isso que estamos a fazer. E esta é a realidade que temos da estrutura, da orgânica. Há bocado o professor Manuel Neves falava aí da subalternização. Naturalmente que uma carreira que é de regime geral, não é? Inclusivamente, a própria autonomia técnica e cirúrgica, como eu costumo dizer, médico-cirúrgica do médico-dentista, é posta em causa. Porque na carreira do técnico superior, o indivíduo não tem autonomia para proceder a tratamentos cirúrgicos, para administrar medicamentos, para coisas dessas. Coisa que nós, logo à partida, como médico-dentista, temos, desde o primeiro dia em que me formei, ou que me inscrevi na ordem. Não é? Portanto, a própria inversão daquilo que é o médico-dentista é claramente que não é novo, já é da longa data, e as diferenças são significativas. Eu sei que se calhar no início, e tenho um ensaio publicado há 4 ou 5 anos sobre isso, se calhar no início, para o primeiro grupo de médicos dentistas, as carreiras públicas não eram algo que fossem muito apetecíveis.
Até porque a maior parte, por exemplo, dos serviços nas chamadas caixas ou centros de saúde ou assim, até ainda tinham um grupo de estomatologia que estava lá a exercer, coisa que acabou ao longo deste tempo. E ao acabar, quer dizer, criou-se a necessidade. É lógico que para alguns, se calhar, achavam que a contratação de higienistas orais iria substituir o velho estomatologista que estava nas chamadas caixas de previdência, nos centros de saúde, mas na realidade isso não aconteceu. E isto tem custos, isto custa dinheiro, porque na realidade, nos locais onde não existe medicina dentária, se houver um indivíduo que vai à consulta aberta, à consulta do médico de família, com uma história de um abscesso dentário provocado por uma cárie, muito provavelmente o médico de família vai fazer até aquilo que eu posso enquadrar como uma má prática, vai-lhe passar um antibiótico, vai-lhe passar um analgésico e se calhar um líquido para puxar de cor verde, que é a única coisa que acho que eles sabem escrever, e passado um mês está lá outra vez o indivíduo, se calhar com o mesmo abscesso, com a mesma prescrição, sem benefício nenhum daquele que teve. Não é? Portanto, e se nós começarmos a contabilizar isto, então mais valia o médico dentista ter logo resolvido da primeira vez o problema, e se calhar resolveu o problema da primeira vez. Portanto, claramente que a visão que há do médico dentista e da utilidade do médico dentista é uma visão muito troglodita. Bom, não é? Principalmente da parte dos decisores, e aqui vou enquadrar os decisores públicos. O processo de contratar o médico dentista através de empresas, claramente que não é um processo transparente, robusto, simples e por aí fora. Quer dizer, a referência que há bocado o Dr. Manuel Neves fez, citando a Ana Gomes, isso a ser verdade, quer dizer, se calhar é por causa disso, não é, que temos empresas intermediárias, não é? É por causa desses dois orçamentos para a saúde, e essas empresas sobrevivem com base nisso. Se me disserem assim, mas eu preciso de hoje para amanhã um profissional altamente diferenciado e então não consigo lançar o concurso público, faço através de uma empresa. Mas isso é um caso, num caso de exceção. Não passa a ser uma situação habitual. Preciso de médicos dentistas. Vamos aqui a ver quais são as empresas vão-nos arranjar médicos dentistas. De certa forma, felizmente, aqui na ARS Norte, onde eu trabalho, isso acabou há 2 anos. O contrato é um contrato de prestação de serviços, mas deixamos de ter esses intermediários. Aquilo que eu tenho muita pena é que, na realidade, nas outras ARS, Centro, Lisboa e Valtejo, Alentejo e Algarve, ainda não tenham conseguido perceber que há outras formas de contratar médicos dentistas. Eu não estou a dizer com isto que a contratação através da prestação de serviços é a melhor do mundo. Claramente que não. Quer dizer, se nós tivéssemos uma boa política de saúde oral, nós conseguíamos saber quantos médicos dentistas é que são precisos no SNS e onde é que vão estar distribuídos e como é que é a estrutura da carreira para eles progredirem ou vão estar sempre no patamar zero, no bloco de partida, não é? E esse tipo de políticas tem que ser pensado, tem que ser meditado. Coisa que, por exemplo, na região autónoma dos Açores e na região autónoma da Madeira, têm essas políticas, têm essa estrutura, eles conseguem saber quantos é que precisam e em que lugar é que precisam e para fazer o quê, etc, etc, etc. Nós aqui no continente, claramente que estamos muito mais na selva, não é? Portanto, isto é um exemplo. Já agora só um à parte que eu, quando estava a ouvir-te, Marta, na apresentação, e o Dr. Manuel Neves corrigiu isso. Efetivamente, nós neste momento já teremos 150 médicos dentistas e cerca de 160 gabinetes a funcionar. Essa referência que tu fazes é uma referência que é dada pelo próprio governo. O governo diz que nós já temos mais de 50 gabinetes médico-dentários. Só que essa referência foi atualizada a 20 de 3 de 2018. É para nós vermos como é que as coisas acontecem. Isso era válido a 20 de março de 2018, não é válido agora. Portanto, quando há bocado eu dizia que o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral anda um bocado aos bochechos, não é? Isto é um exemplo. Porque desde março de 2018 até agora entraram muitos mais, abriram outros gabinetes. Há gabinetes, é preciso dizer uma coisa, há gabinetes que estão montados e que não tem ninguém a trabalhar lá. E isso custa-nos dinheiro. Ter essa noção. Que há gabinetes que estão montados nas ARS e ainda não houve o processo de se selecionar o médico dentista ou o profissional que vai lá trabalhar. E isto deve ter culpados e isto deve ser indicado, não é? Portanto, isto é um exemplo. E por aqui, se calhar, também me fico. Pronto, então vamos falar agora um bocadinho das perspectivas para o futuro.
No dia 7 de abril de 2021 foi aprovado no plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira a criação de uma carreira específica para médicos cientistas no Serviço Nacional de Saúde, o que abre a porta a que o mesmo venha a ser replicado a nível nacional. De que forma olham para este feito inédito e consideram que é possível o Sistema Nacional de Saúde incluir a medicina dentária? Pode começar. Eu posso começar, como comecei há bocado, se me derem licença. Eu penso que já fomos falando sobre isso, entretanto, é óbvio que tem que ser. Hoje também na conversa que tive com o nosso bastonário, ele disse, sim senhora, e acho que foi uma medida excelente que fizeram a nível da Madeira, e só tem que replicar cá no continente, tem que fazer a mesma coisa. E incluir os médicos dos Serviços Nacional de Saúde, como eu disse há bocado, com em pé exatamente de igualdade com todos os médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, portanto não tem que ser de segunda classe médico-dentista, tem que ser exatamente no mesmo nível, porque se assim não for, e agora falando mais também da malta nova e dos estudantes e não sei quantos, a situação torna-se muito, muito difícil para vocês. Para os séniores como eu, que já estamos numa fase terminal, digamos assim, do nosso trabalho, após 40 anos de trabalho, é uma coisa, mas para vocês que estão a encarar o futuro, se não vos abrem as portas dessas situações, vocês vão ter situações degradantes de trabalho. Portanto, já para não se ver, e hoje também no inquérito que foi feito, chegou-se à conclusão que os médicos dentistas chegam a receber 5 euros, qualquer coisa à hora, é o valor de trabalho do médico dentista. Quer dizer, a minha empregada doméstica ganha mais do que isto neste momento, cá em casa. E não teve que andar 20 e tal anos a estudar para se formar e para se licenciar. Não quer dizer que agora uma profissão tem que ganhar muito mais que a outra, coisa parecida. Mas há patamares que a gente tem que ver. Portanto, intelectualmente, o trabalho, a responsabilidade profissional, o ato em si que se está a fazer, é de uma responsabilidade muito maior e as coisas têm que ser aferidas e têm que ser pagas de maneira diferente. Não pode ser tudo... O médico está a ganhar líquidos à hora, 5, tal euros. Eu acho que é uma coisa que é profundamente ridículo e que nós temos que nos unir para isso. E a palavra união acho que é das coisas mais importantes, é uma coisa que nunca houve, mas tem que passar a haver e tem que haver, temos que nos unir, se calhar à volta da nossa ordem, se calhar à volta de associações profissionais que se criem, de tal forma que quer os jovens como vocês que estão unidos, os estudantes de medicina dentária estão unidos numa associação, os jovens dentistas também têm que estar unidos em associações e todos em conjunto, ou seja, não pode ser uma associação para aqui, uma associação para lá, porque senão não se faz nada. Tem que ser toda a gente unida, tem que trabalhar para dar uma vida, dar uma vida com futuro e um futuro risonho a esta gente nova que se está a formar e que apostou na medicina dentária. E, portanto, há que abrir as portas do Serviço Nacional de Saúde em pé de igualdade, há que dignificar a carreira da medicina dentária. Portanto, porque senão, todo o mal já começou há muitos anos atrás, ou seja, sempre o poder económico e essas coisas todas dominaram sempre a situação que continuam a dominar neste momento. Dominaram primeiro a situação com a abertura desenfreada das faculdades de medicina dentária, quando países muito mais conhecedores da situação, com mais evoluídos dentro da medicina dentária, começaram a fechar faculdades de medicina dentária, nós abríamos faculdades de medicina dentária, abrimos faculdades de medicina dentária, de tal forma que neste momento formam 650 por ano, 650 médicos dentistas mais ou menos por ano. Claro que se me disser assim, agora já são muitos estrangeiros que estão a entrar. Mas então, há uma percentagem de estrangeiros, de facto, cá nas faculdades do Porto, que eu posso dizer, é que para Fernando Pessoa e a CESP já formam muitos médicos dentistas franceses, italianos, essa coisa. De qualquer forma, não há de ser. Desses 650 que se formam anualmente, há sempre uns 500, pelo menos, que são médicos dentistas. Se pensar que a minha geração, neste momento, que está na casa dos 64, 65, 66, 67, que são os mais velhos, começam agora a reformar-se e começam agora a deixar o seu lugar aos mais novos, mas são na casa de 20 ou 30, que eram aqueles que se formavam naquela altura. 20, 30, 40, 50 por ano. Quando se começarem a reformar 500 ou 600, será só daqui para aí a 15 anos ou 20 anos que começam a reformar 500 ou 600 para dar lugar a mais novos. Portanto, qual é a solução? A solução, para muitos, tem sido a imigração. Para outros, é viverem em situações difíceis, precárias. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde vai permitir dar emprego conveniente e digno
e que tem que ser em pé de igualdade, volto a dizer, com os médicos que lá estão, vai permitir a melhoria das condições de saúde oral em Portugal, que vai dignificar que a saúde oral em qualquer país é um índice que dignifica a qualidade de saúde de qualquer país, além da mortalidade infantil e dessas coisas todas. A saúde oral tem que ser equiparada, tem que ser pensada como um índice muito importante em termos de saúde desse país, da evolução que esse país tem perante a sociedade mundial. E, portanto, os dentistas mais novos têm que se preocupar com essas situações e têm que se unir, têm que lutar por essas carreiras dignas, porque senão vão ser o poder económico que vai tomar conta desta coisa toda. Se não for o Estado a criar carreiras, e que tem que ser o Estado a criar carreiras, vão ser os grandes grupos multinacionais que vão fazer a situação. Já estão a aparecer aí, a contratarem os colegas a preços, se calhar, inferiores, a pagar à hora, em valores inferiores daquilo que eu disse há bocado. Ou seja, menos que 5, tal euros à hora. Portanto, os grandes grupos económicos, ou as médias, as Wells, as Smile-Ups e essas coisas todas daí, vão esmagar os preços, vão exigir cada vez mais dos médicos dentistas, e quantos mais houver, mais eles vão conseguir esmagar. E se os médicos dentistas jovens, se todos não se reunirem essa ordem, e todas as estruturas sindicais, chamemos-lhe assim, se não se unirem em nossa defesa, se nós não estivermos todos unidos, vai ser uma luta muito difícil. E, portanto, nós temos que estar unidos, vocês os jovens têm que estar unidos para conseguirem entrar no Serviço Nacional de Saúde, para forçar o Estado a abrir as portas do Serviço Nacional de Saúde, para que estes grandes grupos económicos não sejam eles que vão usufruir da mão de obra barata. Que eles já estão eles a mandar, digamos assim, do tipo queres, não queres, se tu não queres, há muita gente que queira, vem um, entra um e sai outro, sempre naquela situação de uma empregabilidade muito, como nós dizemos, uma empregabilidade muito má, ou seja, a pessoa nunca está segura daquilo que pode contar no dia de amanhã. E, portanto, há que tomarmos em mãos, nós próprios, a malta nova e toda a gente, mas todos os médicos em geral, agregarem-se de tal forma que não nos deixemos esmagar por estas situações. Porque senão os grandes grupos económicos e toda essa trama que anda à volta disso, todos esses interesses enormes económicos vão fazer dos médicos dentistas escravos, vamos chamar assim. Vão fazer de nós escravos, vão dizer assim, quer, não quer, tal. Anda a pessoa a formar-se, a estudar, a pensar numa carreira para a vida dele, não em termos económicos, uma carreira de prestação de um serviço médico à sociedade, de gostar daquilo que faz, de ser um médico, no fundo, para prestar qualidade de serviço à população e, no fundo, viver numa situação amarga de que todos os dias que se levanta e para um trabalho em que sabe que vai ter um chefe sempre ali a vigiá-lo, a tomar conta daquilo que faz, sempre com a disponibilidade de o poder despedir a qualquer momento, porque contratos são sempre contratos de vínculos muito ténues que tem com essas empresas portanto, a pessoa sente-se frustrada naquilo que faz. Portanto, há que a ordem, as associações têm que se unir todas e manterem-se muito atentas e lutarem por emprego digno, por valores do nosso trabalho dignos. Não queremos o meu tempo, aquele que eu comecei a chamar de tempo das vacas gordas, acabou há muito tempo. Nós também, quando nos trabalhávamos, ganhávamos mais, com certeza, porque havia muita procura, havia muita disponibilidade, também trabalhávamos 10, 12 horas, 13, 14 horas por dia. Não há necessidade disso, os tempos são outros, as realidades são completamente diferentes, mas também não vamos cair do 80 para o 8. Ou seja, não vamos para situações em que o médico dentista vai ser considerado um cidadão de segunda, um médico de segunda classe. Temos que considerar que somos iguais em termos de especialidade aos outros e vamos lutar por isso. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde será uma boa resposta para também combater os grandes grupos económicos. Porque se os grandes grupos económicos tiverem um Serviço Nacional de Saúde ativo, a trabalhar como deve ser, a dar cuidado de saúde à população,
não vão poder pôr, digamos, a mão, vamos pôr os termos corretos, a pata, como estão a pôr muito em cima da medicina dentária e dos médicos dentistas atualmente, usando-os como querem, a preços ridículos, para poderem usufruir eventualmente de grandes lucros. Eu passava a palavra ao Frias. Permita-me passar a palavra ao professor José para pedir a quem nos está a ver lá em casa que pode deixar as suas dúvidas nos comentários. E agora sim, professor, então. Eu aqui encontro finalmente alguns aspectos que não estou a 100% de acordo com o professor Manuel Neves, e vou referir quais. Em primeiro lugar, eu não encaro que o SNS seja uma estrutura que tenha que dar emprego a que profissional for. Porquê? Portanto, o SNS não pode ser o garante de emprego dos médicos dentistas, como não pode ser o garante de emprego dos médicos, dos enfermeiros, dos nutricionistas, dos psicólogos, todos os profissionais de saúde. Isto é um primeiro aspecto que queria aqui frisar. O SNS existe e o Serviço Nacional de Saúde existe no sentido de permitir que a população portuguesa tenha uma opção de aceder a cuidados de saúde oral. E este é que deve ser o nosso discurso. Nós devemos estar unidos, claramente, na promoção da medicina dentária, na promoção do acesso aos cuidados de saúde oral, e que eu costumo enquadrar como os cuidados básicos de saúde oral. Não quer dizer que não sejam cuidados especializados, porque na realidade o médico dentista faz uma atividade especializada, eu até costumo dizer super especializada. Se calhar alguns médicos de família ou outros profissionais que estão nos cuidados primários não fazem uma atividade tão especializada, tão diferenciada. Quando especializada, naturalmente que são médicos especialistas, mas não tão diferenciada de como o médico dentista o poderá fazer. Portanto, isto é uma pequena diferença que eu aqui gostava de referir. O outro aspecto que aqui a medicina dentária no serviço público pode ajudar, e creio que a Associação Portuguesa de Médicos Dentistas dos Serviços Públicos, a APOMED, muito tem, até porque não ter o peso institucional de uma ordem, quase um peso sindicalista, que a ordem não pode ter, estatutariamente não pode ter, mas aqui a APOMED se calhar pode ter aqui alguma estratégia mais musculada nesse sentido, vamos assim dizer, e que me parece bastante importante, tem a ver com a própria imagem da medicina dentária. Porque mesmo o colega que está a receber 5 euros, 6 euros ou qualquer coisa assim, não é? Na realidade continua a estar sobre o epíteto de ser o médico dentista que é rico e que a medicina dentária é cara, não é? Porque para o utente ele se calhar não tem, ou para o doente que vai àquela clínica, ele continua a pagar o seu tratamento, não é? E fica com a ideia que aquele valor vai todo direitinho para o médico dentista, o que não é a realidade. Essa não é a realidade. Nós temos médicos dentistas a ganhar 12%, 15% do valor que é a consulta, não é? E muitos deles estão a ser obrigados, e aí sim, obrigados, a realizar uma série de tratamentos que são gratuitos, a enquadrá-los nos seguros, aqui, acolá, além, etc, etc, etc. Portanto, isso não é uma forma de promovermos a medicina dentária e honrarmos o valor social da medicina dentária. O valor social da medicina dentária é a importância que a medicina dentária tem para a sociedade. Ponto número 1. Isto é o único, e tenho, se calhar, a opinião que tenho, diferenciada do Dr. Manuel Neves. Neste último aspecto até acho que não. Naturalmente que os serviços públicos têm que incluir todas as especialidades. Naturalmente não há qualquer justificação, seja política, seja estrutural, de justificar porque é que esta especialidade é que não pode estar disponível no serviço público, não é? E na realidade, hoje em dia, uma carreira, um acesso a um serviço público é algo que aliás, estamos a falar disso aqui, interessante, porque se calhar é perguntar, eu sei que tenho uma aluna, uma colega vossa, estudante de medicina dentária, a Joana Roseiro, que está precisamente a iniciar uma tese sobre satisfação profissional dos médicos dentistas que trabalham nos cuidados de saúde primários. E se calhar a ideia subjacente, empírica que tenho, mas no final da tese que ela vai confirmar isso ou não, é verificar
se efetivamente os médicos dentistas que trabalham no SNS estão profissionalmente tão insatisfeitos assim. E eu tenho a suspeita que não. Eu tenho a suspeita que muitos médicos dentistas, mesmo com contratos precários, mesmo com contratos através das empresas, gostam daquilo que fazem lá. E fazem mais e de uma forma tão empenhada do que se calhar alguns colegas que estão no setor privado ou no setor social. E se nós compararmos o valor de remuneração, o valor de referência do ordenado bruto no SNS, neste momento está entre os 8,5 € a 9 €. É quase o dobro daquilo que se ganha no privado. E a ser verdade esses valores, eu acredito que seja verdade esses valores. Vão perceber? Portanto, passa a ser interessante para os novos médicos dentistas poderem optar por esta via de atividade profissional em vez de outras vias. Quer dizer, como o professor Manuel Lemos, como eu referi, naturalmente não era tentador. No meu ano, quando eu me formei em 1993, também não era muito tentador. Eu nunca tive um consultório meu, nem pouco mais ou menos. Mas eu tive colegas de curso que chegaram a ter 3 consultórios e conseguiam dividir-se ao longo da semana nos 3 consultórios. Infelizmente, se calhar alguns deles têm um e já o querem passar, e já o querem vender, já estão fartos da profissão, etc, etc, etc. Portanto, esta é a realidade. E eu admito, e isto é um desafio que eu gostava de vos lançar. Eu não sei se isto faz parte dos vossos objetivos como instituição, a NEMD, mas lutem por esta experiência. É todos os alunos de medicina dentária, no seu último ano, virem passar uma semana a um centro de saúde. Não vêm fazer tratamentos ao centro de saúde, vêm só ver o que é feito lá. Começam, se calhar, a ter uma experiência, uma visão do SNS totalmente diferente. E neste momento, se calhar, já temos um número de centros de saúde bastante interessante, por onde esses médicos dentistas, eu só vos estou a pedir uma semana. Não vos estou a dizer para vocês vão fazer um estágio de 6 meses, 3 meses, 2 meses no centro de saúde e vão para lá trabalhar e não sei o que e tal. Venham só ver o que é que isso é. Okay? Como é que é a estrutura? Eu ainda tenho colegas que me perguntam se eu tenho anestesia no gabinete, quer dizer, mas eu faço cirurgias e atos clínicos sem anestesia, quer dizer, é quem não tem a ideia um bocado do que é aquilo. E o desafio tem por base o seguinte: comecem a pensar onde é que vos é falado do SNS na vossa formação. Isso não acontece para o médico, isso não acontece para o enfermeiro. E eles, ao longo da sua formação, da sua graduação, têm um contacto muito intenso com aquilo que são os serviços públicos. Portanto, não é uma coisa que está estranho quando se formam e quando falam no serviço público. Estão a perceber? Portanto, na minha ótica, eu acho que era uma mais-valia para todos os médicos dentistas, todos os alunos finalistas de medicina dentária, terem a possibilidade de uma semaninha, de segunda a sexta, nem é fazer urgências, chega para terem... Há uns que vão adorar, há outros que não vão gostar nada e há outras opções, estão a perceber? Portanto, não quero agora dizer que os 600 ou os 2000 ou não sei quantos é que se formam por ano venham todos para o SNS. Não é esse o objetivo, não é? Mas terem a noção de que, se calhar, qual é o tipo de doentes que nós temos. O tipo de doentes que nós temos são aqueles indivíduos. Eu tenho uma pergunta que geralmente na primeira consulta faço. Qual foi a última vez que foi ao médico dentista ou que teve uma consulta dentária? E tenho indivíduos que me dizem há 40 anos quando eu estive na tropa. Vão perceber? Esta é a realidade portuguesa. Esta é a realidade portuguesa. E a realidade portuguesa tem outra coisa, que é, muitos deles, o limite que têm para chegar, para aceder à medicina dentária é efetivamente económico. Alguns dizem só que é económico. Todos nós gostávamos de ganhar mais e fazer menos, de preferência. Portanto, há muitos que dizem, mas eu não tenho dinheiro para ir ao médico dentista. Mas se calhar tem um telefone de última geração, um relógio fabuloso, um carro não sei quê, uma casa não sei quantos, um plasma em cima do piano, coisas desse jeito. Não é? Portanto, há muita gente que se queixa do coitadinho. Mas há efetivamente muitos indivíduos que não têm qualquer condição de fazer uma consulta por mês ou por ano de medicina dentária. E esse deve ser o objetivo do SNS, é chegar a esses indivíduos. E esses indivíduos, quando vão à privada, vão pedir uma borla. Esta é a realidade. E se precisarem de 2 consultas, só vão à primeira, resolvem o problema e nunca mais lá põem os pés, porque não têm mesmo possibilidade. Nós temos utentes nos centros de saúde que não têm efetivamente dinheiro, se calhar, para um paracetamol.
E se calhar quem trabalha como médico de família sabe dessas dificuldades. E isso é que não sei se é muito bem transmitido cá para fora. Okay? E este é o meu desafio, se calhar, e claramente que eu gostava de dar os parabéns a todas as pessoas, a todas, mesmo todas as pessoas que estiveram envolvidas no resultado que foi aquilo que me parece ser a carreira especial de medicina dentária na região autónoma da Madeira. E espero, francamente, que para bem da medicina dentária, não é meu, não é teu, não é dele, nós temos colegas há 32 anos. O primeiro colega que entrou em medicina nos serviços públicos entrou a 1 de agosto de 89. Portanto, é um colega que vai fazer 32 anos que está nos serviços. Não é? Portanto, isto não é uma coisa que começou agora há 3 ou 4 anos com os projetos pilotos, como alguns pensam. Não é? Portanto, na realidade é uma coisa que já tem alguma antiguidade, mas nunca teve qualquer tipo de organização. E com isto, fico à espera das vossas questões. Muito obrigado. Professores, foi um prazer ouvi-los. Então temos aqui Felizmente tivemos cá o Frias, que tem uma visão desta situação muito, muito interessante. Foi um prazer estar a clara evidência dele em relação ao Serviço Nacional de Saúde, em relação a estas coisas todas. Foi fantástico, ainda bem que o tivemos aqui. Não, foi um prazer. É verdade, Frias. Tudo isto sabes, és das pessoas que mais sabes a nível deste país, e portanto foi ótimo o teu aporte que trouxeste a isto. E não estamos tão de desacordo com isso. As pessoas que às vezes sabem alguma coisinha não são ouvidas, não é? Mas portanto, não estamos tão em desacordo. Eu é que às vezes me expresso mais com o coração do que com a capacidade que tenho dos conhecimentos das coisas. Estou perfeitamente de acordo contigo. Eu sei que sim. Então temos aqui uma pergunta, pode começar o professor Manuel, que já não fala há algum tempo. A medicina dentária nos cuidados de saúde primários não deveria ser mais preventiva que curativa, ou seja, prevenção primária? Sem dúvida nenhuma. Isso, um país que se quer, um país com uma saúde oral e uma saúde em geral do século XXI, tem que olhar essencialmente para a prevenção. Tem que olhar primeiro para a prevenção, para a higiene, por isso é que é preciso muitas higienistas orais, ou seja, se calhar ter muitas higienistas orais a nível dos nossos centros de saúde, a nível da medicina dentária em geral, a fazer prevenção nas escolas, a nível de clínicas, a nível de centros de saúde. Portanto, é preciso trabalhar. Poupava-se imenso rios de dinheiro, horas e horas de trabalho que deixavam-se de haver faltas a horas e horas de trabalho por causa de problemas de saúde dentária, se houvesse prevenção, se houvesse educação nas escolas, em todo lado. Vai-se fazendo alguma coisa, mas pelos vistos pode-se fazer muito mais. Portanto, a prevenção acima de tudo, antes da cura. A cura é aquilo que temos que fazer porque não fomos bons a prevenir. E, portanto, primeiro de tudo, prevenção. E não só nas escolas, nos lares. A nossa população está a envelhecer. Nós temos aí os censos de 2021, mas já todos nós temos a noção que se calhar a aposta no grupo mais sénior é claramente importante, até porque eles dentro de muito pouco tempo vão precisar muito de quem consiga ter alguma capacidade de assegurar a higiene deles. Alguns deles estão com reabilitações extremamente complexas, que eles perdendo qualquer valorização cognitiva ou capacidade ou destreza manual para fazerem a manutenção daquelas reabilitações feitas fabulosamente pela medicina dentária, não é? Na realidade vão comprometer aquilo todo. E eu não sei se os cuidadores desses séniores têm a mínima noção de como se quer higienizar a boca, quanto mais a prótese, quanto mais seja o que for. Portanto, há aqui área de trabalho claramente muito grande a fazer, há muita coisa a fazer. E também não me parece que seja o enfermeiro, se calhar o melhor profissional, a assegurar isto, porque na realidade nem aprendeu a assegurar isso, nem o faz. Frias, deixa-me dizer uma coisa, eu tenho uma mãe que está institucionalizada, tem 96 anos, e a coisa que ela, antes da pandemia, a coisa que ela mais adorava é que eu lhe fosse lavar os dentes 1 ou 2 vezes por semana. Ela dizia, rapaz, lava-me os dentes, porque não tinha quem lhe lavasse os dentes em condições. Portanto, estás a ver como as coisas são. E num lar de referência, digamos assim. Pois. Continuando. Mas estas coisas têm que ser ditas e têm que ser, se calhar, postas a público, não é? Pois. Porque, infelizmente, as pessoas quando são institucionalizadas, e isto é transversal em muitas áreas, quando as pessoas são institucionalizadas, muitas das vezes em termos de saúde, alguns parâmetros de saúde melhoram.
exceto na saúde oral. Seja aqui, seja em Espanha, seja em França, seja onde for, na área da saúde oral, os indivíduos que ficam institucionalizados aos cuidados de uma instituição, a área da saúde oral piora. Enquanto se calhar nas outras áreas médicas, clínicas, melhora, porque têm indivíduos preparados para fazer aquilo. Esquecem-se é que eles têm boca, não é? Diz Marta. Professor, então, por agora não temos mais perguntas, então, pronto. Não, mas já são 10h24. É verdade, é verdade. Portanto, queria agradecer a presença de ouvintes. Não? Eu imaginava que teríamos 60 indivíduos a ouvir. Qualquer coisa assim. Foram 60, não sei quantos foram. Ótimo. Eu, pelo menos, pelo que me aparece aqui, parece-me 57. Portanto, houve aqui um... Pronto. Queria agradecer então por estar a assistir em casa e queria deixar um grande obrigado aos professores pela disponibilidade e pela a troca de opiniões, que acho que foi bastante favorável e elucidativa para todos, especialmente para nós mais novos. Muito obrigada. Marta, nós é que temos que agradecer o vosso convite. Foi uma honra estar aqui convosco, foi uma honra estar com o Frias, ainda bem que tu estiveste. Não vou fazer um choradinho, mas de facto o teu aporte foi muito mais importante que o meu, porque tens um grande conhecimento. Se fosse na área dos implantes, eu se calhar batia-te, mas nesta área... Eu tinha vergonha, não aceitava. Nesta área tu foste de facto muito, muito claro e evidente, puseste as coisas como deveriam ser. Obrigado por ter estado aqui comigo, um grande abraço para todos e até uma próxima e muitas felicidades para a Malta Nova. Senhor, e parabéns pela vossa associação e pelo que têm feito.